Nós iniciamos a edição de hoje do Jornal Abre Aspas falando sobre um caso que ocorreu lá em Pernambuco, mas que ganhou uma repercussão nacional e acendeu um alerta diante aí entre pais e professores, né? Na última sexta-feira, alunos da Zona Norte do Recife foram socorridos pelo SAMU durante uma crise coletiva de ansiedade. Os estudantes relataram instabilidades como choro excessivo, falta de ar e tremor. As imagens viralizaram na internet mostrando as crianças deitadas no chão enquanto eram atendidas pelas equipes do SAMU, né, pelos socorristas. E a gente vai conversar sobre esse assunto justamente para alertar os pais e entender um pouquinho mais sobre como acontece uma crise de ansiedade, como controlar isso. Nós estamos ao vivo com a Cláudia Fabiana de Jesus, que é psicóloga da Rede Municipal de Saúde de Taubaté, para falarmos mais sobre essa questão. Quem participa também conosco da entrevista de forma remota é o jornalista José Guilherme Ferreira. Cláudia, eu queria já agradecer, desejar a você um bom dia e já perguntar, é claro que a gente tem acompanhado essa notícia lá de Pernambuco e há muita especulação em torno do que poderia ter gerado essa crise coletiva entre os alunos, né? Mas quais são os gatilhos, Cláudia? Quais são o que pode provocar situações que podem provocar uma reação igual ao que ocorreu lá em Pernambuco? Bom dia. Bom dia. Eu acho essa questão do tema da ansiedade, né? Do quanto é um tema que aumentou as pessoas que têm esse transtorno de ansiedade. A gente diz que até um fenômeno aí, um sintoma social, né? Além de ser um quadro de transtorno psiquiátrico. Mas o que eu gostaria de ressaltar é que nada é somente causa e efeito, é multifatorial. A gente tem que também que levar em conta o contexto, né? Acho que tem um ponto importante, existe o maior número de pessoas com ansiedade, os adultos também estão mais ansiosos e indiretamente passa isso para as crianças e para os adolescentes. Então tem uma questão, né, de família, tem uma questão de sociedade. O próprio adolescente, ele está numa fase que ele é mais influenciado pelo grupo. Também tem esse aspecto. O quanto esse comportamento de massa, né, também tem a ver, o quanto isso gera, né, você vê que uma pessoa está tendo uma crise, essa sugestão, o quanto isso na adolescência e na escola isso pode acontecer. Não só na escola, a gente vê comportamentos de massa em show, né, um grande show, campeonato de futebol, você vê nos grandes estádios. Então, tem uma força da massa que ela acaba ocorrendo. Então, o que eu acho que é importante é a gente olhar para o fenômeno da ansiedade, a escola olhar para isso, né? As instituições, a família. Eu acho que também teve esse retorno das crianças e dos adolescentes para a escola. Elas ficaram 2 anos, né, sem se socializar. E eu acho que esse retorno ainda é um momento de adaptação. Gerou, acho que juntou vários fatores, né? E um deles também, as crianças e os adolescentes estavam fora da socialização. A gente sabe que as escolas agora estão com horário, né, estendido, né? Estão mais integral. As crianças e o adolescente, eles me falam, por exemplo, que eles estão se sentindo pressionados. Então, o nível de estresse, essa coisa de dar conta da escola, das provas, também é um fator que pode ter estimulado essa crise de ansiedade, né, a qual a gente assistiu aí, né, na sexta-feira. Isso tudo influencia, são vários fatores, né, como você mesmo explicou, que podem influenciar. Mas você comentou a questão toda dessa questão de massa, que quer dizer, a gente viu um caso específico ruim, né, um caso de ansiedade que causa sintomas, mas também há o caso de alegria, de um show, ou da raiva, de repente, num estádio de Raiva. futebol, né? Tem Uhum. tudo isso uma questão da massa, da coletiva, que acaba influenciando no comportamento da pessoa, né? Isso existe, todos nós, até os adultos, né? Eu acho que a grande questão também é agora como que a gente vai olhar para isso, né? Para esse fato, como que a própria escola vai lidar com isso, né? Acho que tem que ter um trabalho também
O que a gente vê na sociedade, as pessoas estão muito tensas, existem fatores de estresse, e isso aumenta a ansiedade. E nem todo mundo que teve uma crise de ansiedade tem um transtorno de ansiedade, que às vezes foi algo pontual e agudo, naquele momento, né, com todo mundo sentindo a mesma coisa. Então, eu acho que é importante tomar esse cuidado para não generalizar. Eu acho que cada caso é um caso. Talvez alguns adolescentes, né, já tenham ali também a crise de ansiedade, né, e aí naquele gatilho se expressou, né, tomou conta. Então, o que eu acho que é importante é a gente pensar. A gente está aprendendo a se acalmar? A gente está aprendendo a controlar as emoções? Será que os adultos, que é uma pergunta também para os adultos, para as instituições, será que elas têm atividades em que os jovens aprendam a se acalmar, né, a aprender a se expressar? Eu acho que isso que aconteceu pode ser uma aprendizagem para a gente olhar a família, a escola, para olhar para esse adolescente, né, que está retornando depois de quase 2 anos, né, ficando dentro de casa. Então, é um fenômeno também multifatorial, para a gente não ser simplista ou dar respostas simples, né, e é muito maior do que isso. Mas eu acho que é uma aprendizagem para todos nós, né, o que cada instituição pode criar como espaços de cuidado, promoção de saúde, e a gente precisa aprender a se acalmar quando vem uma crise também. Então, eu acho que é para todos nós pensar em como a gente está vivendo. Eu vou incluir aqui o Zé Guilherme na entrevista. Zé, por favor. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte: nesses casos, a terapia é individual ou ela pode ser uma terapia em grupo, né? Como é que você vê essa questão da terapia? Porque nos casos mais graves tem que partir para um atendimento da psicologia, não é? Isso, a ansiedade aguda, um evento para esse fenômeno de massa, né, diferente de uma pessoa que tem transtorno de pânico, né, que tem um transtorno de ansiedade. Aí esses casos, de alguma forma, a indicação é passar no psicólogo, se precisar um tratamento farmacológico, passar no psiquiatra, né, e fazer todo um trabalho de enfrentamento disso e olhar para isso. O que está por trás dessa ansiedade, né, que virou um transtorno? E aí é um caso mais individualizado, que precisa, né, a pessoa também querer passar por esse tratamento. Agora, o que aconteceu na escola, acredito que é importante a própria escola, talvez, fazer alguns encontros, por exemplo, com a escola geral, não só com quem passou, né, pela experiência ali de grupo, mas para todos os alunos, fazer um trabalho, né, às vezes até de grupos pequenos, e entre eles mesmo na sala, poder conversar sobre isso. O que gera estresse, né? Os alunos poderem falarem desse retorno à escola, o que está difícil. Os alunos precisam ser ouvidos. Eu acho que é aí que está. Hoje a gente tem uma tendência de falar menos do que sente, ou guardar, ou reprimir. Eu acho que isso teria... A gente está com... a gente está com um pequeno probleminha na conexão da Cláudia. Jovem, eu acho individualizado. Oi, Cláudia, agora voltou. Só para a gente... Voltou? Isso, agora voltou. Só para a gente concluir, por favor. Então, você estava falando aí da importância da escola discutir, né, esses problemas. Eu queria saber a família nessa discussão, né? Se os pais precisam participar também, porque já que é uma coisa que envolve tantos fatores, né? Certamente uma das variáveis veio de casa, né? Sim, porque senão também a gente joga, né, o jovem fica como bode expiatório, né?
é o jovem que está nervoso, ou ele que não fala. Mas, na verdade, a gente vai ter que olhar para esse adulto, para essa família. Acho que a escola, né, poderia, acho que fazer até um projeto em relação a incluir também as famílias, porque também tem isso. Como a família está lidando, né, com todo esse nível também de estresse, e aí também tem essa questão da pandemia. Eu acho que os filhos também, de alguma forma, né, refletem um pouco aí a família, porque a grande pergunta é: a minha família é estressada? A minha família tem mais pessoas ansiosas, sabe? Eu acho que tem uma coisa de empoderar também a família, para ela também ser cuidada, né? Porque às vezes eu tenho uma mãe que é super ansiosa, ou já tem um transtorno de ansiedade, e viver numa família que isso pode ser reproduzido, né? Eu diria até de uma herança comportamental, assim. Então, eu acho, como você colocou, a importância da família olhar para isso. Não deixar, a gente vai ter que olhar para isso para aprender, para criar novas formas de relacionamentos, novas formas de enfrentar a realidade e os problemas. Muito bem, Rodrigo. Muito bem, nós conversamos aqui com a Cláudia Fabiana de Jesus, que é psicóloga da Rede Municipal de Saúde lá de Taubaté. Cláudia, muito obrigado pela sua disposição de nos atender, de trazer esse esclarecimento para a gente, com certeza para os pais, né, que ficam ansiosos também com relação a isso. E obrigado, boa semana e obrigado pela entrevista, Cláudia. Obrigada, bom dia, um abraço.